Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Retomando sobre o tema Aleluia, o Rei nasceu. No domingo passado, no culto da manhã, eu fiz o culto da manhã, né? É que eu estou esquecido. Da manhã eu falei sobre o nascimento de Jesus em Isaías, né, e em Lucas, mas primordialmente eu vou trabalhar hoje no texto de Isaías 7,14, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Hoje nós vamos meditar em Isaías 9, 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que já tem sido feito neste culto, nessa noite. O Senhor tem falado aos nossos corações com louvores que exaltam, Senhor, o teu santo nome, que glorificam o teu santo nome. E esse é o momento de nós refletirmos na tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos mova, nos direcione, Senhor, para a sua vontade, para o seu querer, para as nossas vidas. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Celebração do Natal para muitos, né, como foi muito bem descrita pelo pastor Cornélio de manhã, a celebração do Natal é para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo, o nascimento de Cristo. Então, é muito importante para nós, cristãos, aqueles que são os discípulos de Jesus Cristo, discernir muito bem a celebração do Natal, do nascimento, dessa data. Então, nós temos que comemorar com muita alegria, tem aqueles comes e bebes, mas nós não podemos nos esquecer que o principal dessa celebração, desse dia, é que nós invocamos, nós louvamos a obra salvífica realizada por meio de Jesus Cristo, por meio do seu nascimento. Domingo passado eu tratei sobre o nascimento de Cristo, sobre alguns ângulos. Eu falei sobre o nascimento de Cristo aponta para quê? Ele aponta que Deus não abandonou o homem mesmo após a queda. Deus esteve sempre ao lado do homem, sempre buscando resgatá-lo. Deus nunca abandona o homem. Falei também sobre o Deus que aponta por meio do nascimento de Cristo a remissão, né, a redenção dos pecados por meio do nascimento de Jesus Cristo. E falei também que por meio do nascimento de Cristo, a verdade entrou no mundo. Nesse mundo pautado pelas mentiras, este mundo pautado pelas ilusões, pelas frustrações. Então a verdade, quando Jesus nasceu, ele despontou, ele iluminou as trevas do mundo com o seu nascimento, com a verdade que vem com ele. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre esse nascimento de Jesus, mas de um outro ângulo. Nós vamos falar sobre aquilo que foi definido, como ele é e quem ele é. Então, no verso de número 6, nós vemos que esse menino que nasceu, sobre os seus ombros, né, estão um principado, o príncipe da paz, maravilhoso. Então, nós vamos primeiramente entender que o nascimento de Jesus, uma informação importante, ele pode ser, né, visualizado no Antigo Testamento em mais de 100 vezes, que aponta para o nascimento, que aponta para o reinado de Cristo, que aponta para a remissão dos pecados, que apontam para a crucificação de Jesus Cristo. Essas citações do Antigo Testamento, elas são testificadas no Novo Testamento em Marcos, Mateus, Lucas, em diversos outros
em João, né, nós podemos testificar que Deus já está apontando para a obra redentora e para o desencadear do nascimento de Jesus, porque o propósito do nascimento de Jesus foi para que Ele morresse pelos nossos pecados, morresse para que a lei fosse cumprida e morresse em nosso, né, ao invés de nós morrermos pelos nossos pecados, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então Ele pegou a chave da morte e Ele tem a chave da ressurreição nas suas mãos. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Amém? Então, essa noite nós vamos meditar sobre o âmbito das Escrituras, sobre esse propósito que Jesus nasceu também. Ele teve um propósito de ser um Deus poderoso. Agora, como você vai imaginar um Deus poderoso que não nasceu num palácio, que não nasceu no meio da riqueza? Que rei é esse? Para os judeus ficou confuso quando eles olharam dizendo, aquele é o Messias. Quando Zacarias, né, já viu e já foi profetizado sobre João Batista, o seu filho, que anunciou a vinda do Messias, os judeus ficaram confusos, porque eles estavam esperando um rei de poder, de guerra, de poder que iria pegar o Império Romano e, né, os judeus seriam libertos do Império Romano. Este era o rei que os judeus estavam esperando. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, Deus, na sua imensa e seu infinito amor, demonstrou por meio do amor de Jesus Cristo também, que o poder não está nas armas e nem na força. O maior poder que existe é o poder do amor. E Jesus já demonstrou isso no nascimento do seu Filho amado, que nasceu numa manjedoura, de forma bem simples, de uma família humilde. Não que ele não pudesse nascer numa família rica, mas ele já demonstrou o seu amor por todos. Então o próprio Jesus afirmou, por ele ser aqui declarado antes mesmo de 700 a 800 anos antes de ter nascido, que ele seria um Deus forte, um Deus poderoso. Em Mateus 28 diz que Jesus afirmou ter toda a autoridade nos céus e na terra, e pôs todas as coisas em sujeição aos seus pés. Apocalipse 1:5 também tem uma citação muito interessante, antes da entrada lá para que João teve a revelação sobre as cartas para as igrejas, diz assim, graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Esse grande propósito desse Deus poderoso foi profetizado no Salmo 110, no verso 2, diz assim, o Senhor estenderá o cedro de teu poder desde Sião e dominará sobre todos os seus inimigos. Mateus 4:23, Jesus foi por toda a Galileia ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. A autoridade estava no nome de Jesus, estava sobre Jesus. O poder, essas mãos poderosas que detêm sobre ele, sobre o seu principado, sobre o seu reinado, o poder sobre a morte, o poder sobre a ressurreição. Nós precisamos crer de forma efetiva, de forma concreta, que Jesus continua fazendo o que Ele fez há muitos anos atrás. E continua fazendo aquilo que foi profetizado há mais de 700 anos antes do seu nascimento. Devido às diversas circunstâncias que nós vivenciamos nos dias de hoje, nós às vezes desconfiamos, e a nossa incredulidade às vezes nos domina, como eu já falei anteriormente, sobre a ação e o poder de Deus sobre a igreja e sobre este mundo. É algo que jamais nós deveremos desconfiar, porque a própria palavra fala que todo poder e toda autoridade na terra e nos céus estão em suas mãos. Então não há nada que impeça o agir de Deus. Não há nada que impeça os projetos que Deus tem para a sua igreja,
para o povo de Deus. E isso é evidente ao longo das gerações, quando nós testificamos o crescimento da igreja, a proclamação da palavra de Deus. O problema é a distorção, mas nós temos que olhar para as virtudes daquilo que Deus tem operado ao longo das gerações, aquilo que Deus tem feito. Eu sempre gosto, quando eu estou na igreja, de pensar daqueles que vieram, as gerações que vieram antes de nós. Você imaginou a geração daqui, como eu já falei, de 50 anos atrás? Você acha que eles acreditavam e creram que tudo isso que está construído, tudo isso que está sendo realizado aqui, toda a obra de Deus que está sendo realizada por meio da PIB de Itapevi, você acha que eles tinham perfeita visão lá no futuro do que iria acontecer? Com certeza não, mas eles creram que algo Deus iria fazer e por isso oraram. E nós somos essa resposta da oração, da resposta de oração dessas pessoas e da manifestação do poder de Deus na igreja de Cristo. Nós que fomos resgatados do lamaçal de pecado por meio do arrependimento, somos obra do poder que há no nome de Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Nós somos essa resposta. Por isso que todo o poder, toda a autoridade está sobre as mãos de Deus. Aqui fala também, Isaías 9, que ele é o príncipe da paz. Isaías fala claramente do Messias como príncipe da paz. Lá em Lucas 2,14 diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para os homens. Quando olhamos ao nosso redor, nessa vida, e nós falamos, olha, nós servimos ao príncipe da paz. É ele que detém todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E nós ouvimos os burburinhos de guerra aqui, de guerra acolá. Nós olhamos para esse mundo e pensamos que paz é a ausência de conflito. E nós olhamos para essa humanidade cada vez mais desumana, mais enraizada nos prazeres do que no bem-estar do próximo. Nós olhamos para o ser humano que, para a paz, ele continua construindo armas de guerra, bomba atômica nós temos para destruir o mundo, acho que diversas vezes. E nós falamos que nós estamos em paz. Que tempo de paz é este? Que paz é esta? A resposta é encontrada em nossa compreensão sobre a palavra paz. Aqui no Ocidente, nós ocidentais, o termo paz significa ausência de conflito. O termo paz, está conectado a essa ausência de conflito e a um silêncio, O termo paz para nós significa que nós não teremos dificuldades, não teremos problemas. Para nós cristãos. Então, para nós, se não há guerra, há paz. O que não é uma verdade. Porque senão o homem não continuaria construindo armas de guerra para se sobrepor. Para nós cristãos, só há paz, e é equivocado, quando não há conflito, como eu já disse. Agora, já Isaías, quando ele usa o príncipe da paz, é muito diferente desse conceito que nós temos de paz. Ele não está falando de uma paz que nós teremos pelo príncipe da paz, de uma paz de tranquilidade, sem dificuldades, sem problemas, de ter uma vida abastada. Ele não está falando dessa paz, mas ele está falando de um shalom, de uma paz que em meio às guerras, que em meio aos conflitos, que em meio às perturbações, nós temos o príncipe da paz que conduz as nossas vidas. Uma vida sobre o domínio do príncipe da paz. Uma vida sobre o domínio de Jesus Cristo. O que é uma vida sobre o domínio de Jesus Cristo, sobre o príncipe da paz? Em Mateus 4,17, Jesus diz, o reino dos céus está próximo. A plena paz, ela será só desfrutada no céu. Os judeus pensavam que com a vinda do Messias,
eles reinariam em paz. Esse príncipe da paz que nós estamos falando, e no primeiro momento, ele nos concede uma paz para com ele mesmo, com Deus. Por meio da sua morte, todos os nossos pecados foram perdoados. Essa paz que está em Romanos 5,10, o pecado nos tornou inimigos de Deus. Só por meio da morte de Jesus Cristo é que há paz para aqueles que reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu para nos dar paz. Mas essa paz é uma paz com Deus. É uma paz que direciona que agora não somos inimigos de Deus, mas somos chamados filhos de Deus. Romanos 5,1 diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Essa é a paz que o príncipe da paz, Jesus Cristo, nos concede. Essa é a verdadeira paz de não sermos mais inimigos de Deus, mas podemos ser chamados de seus filhos. Deus faz as pazes com os seus filhos por meio da morte e derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz. Colossenses 1,20. É somente em Jesus que há essa paz entre o homem e Deus. É só por meio de Jesus que aqueles que foram alcançados têm paz. Aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo, dizem que estão em paz em meio aos prazeres, em meio aos desfrutes que a vida nos proporciona e proporciona a todos nós. Não é só para aqueles que estão no mundo, para ir na praia, para ir passear, para ir viajar, para ir na festa, para ir celebrar, para ir comemorar. Os prazeres são para todos, dentro dos princípios e dos valores cristãos. Agora, aqueles que estão lá desfrutando, de forma risonha, com bebedeiras, eles não têm essa paz que o príncipe da paz nos concedeu. Há um conflito, e todos nós sabemos, porque nós temos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, quando nós fomos resgatados, quando nós fomos chamados para sermos os seus filhos, para sermos os seus discípulos. Nós não temos esse conflito na nossa alma, porque nós sabemos aonde está a verdadeira paz. Não está no dinheiro, não está na riqueza, não está na abundância que a vida pode nos oferecer. Tudo isso é muito bom, mas a verdadeira paz está em Jesus Cristo. Nós só alcançamos essa verdadeira paz quando nós fomos resgatados pelo príncipe da paz. Jesus nos concede essa paz por meio do arrependimento, por meio da salvação. Ele nos concede vida para nós estarmos, porque nós estávamos na sombra da morte. Paz com Deus. Por meio de Jesus, a nossa vida muda. A dinâmica da nossa vida muda a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus Cristo. O verdadeiro encontro com Jesus Cristo tem que estar, de forma progressiva, trazendo transformação à nossa vida. Por isso que nós temos essa paz. As inquietações, as perturbações, as angústias, elas continuam existindo. Mas o sentido da vida, da nossa existência, nós já encontramos, que é o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Outra paz que nós podemos encontrar em Jesus, ela é concedida na paz do nosso ser interior. O fruto desse relacionamento é paz em nossos corações. João 14, 27 diz: paz deixo com você, minha paz te dou, não como o mundo dá, eu dou a você.
Não se perturbe o seu coração, nem o tema. Um verdadeiro relacionamento com o príncipe da paz recebe, por meio da direção do Espírito Santo de Deus, segurança, perseverança, em meio às circunstâncias indesejáveis da vida. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um corpo, e sejam agradecidos. Que dirá das nossas murmurações do dia a dia, diante das circunstâncias indesejáveis que a vida nos impõe? Circunstâncias difíceis da doença, circunstâncias difíceis dos relacionamentos imperfeitos, porque somos imperfeitos, circunstâncias difíceis diante da ansiedade de um mundo tão acelerado, circunstâncias difíceis diante da depressão que tem afligido tantos cristãos, e não é porque se você tem ou não tem, são as circunstâncias indesejáveis da vida. Agora saiba de uma coisa, nós temos uma paz que excede todo entendimento humano. Nós temos uma paz que não é concedida num divã de um psicólogo. É uma ferramenta que Deus nos concede para auxílio de tratamentos. Não é uma paz que é concedida num divã de um psiquiatra, num consultório de um psiquiatra. Não é uma paz que é concedida por um calmante. Não é uma paz que é concedida por um antidepressivo. Não é uma paz que é concedida por meio de muita riqueza. Não é uma paz que é concedida tendo todos os seus desejos realizados. É uma paz que excede todo entendimento humano, aonde só Deus pode conceder aos seus filhos em meio a circunstâncias indesejáveis. Só o príncipe da paz pode nos dar essa segurança, essa confiança, essa convicção de que Ele está conduzindo as nossas vidas em meio a estas circunstâncias indesejáveis. Não é buscando riqueza, não é buscando desfrutar só dessa vida, que nós teremos o nosso ego, o nosso interior, a nossa alma massageada e curada, mas é buscando o príncipe da paz como foco da vida, confiando com convicção de que Ele continua a realizar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Esse é o verdadeiro príncipe da paz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Paz que o mundo não tem, paz que aqueles que não estão em Cristo Jesus não têm. Nós temos, nós precisamos realizar, nós precisamos celebrar como salmista, nós precisamos louvar a Deus em todos os tempos, em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de alegrias. Nós não podemos nos esquecer de louvar a Deus como o salmista sempre louvou, nas vitórias, nas dificuldades, na angústia, nos momentos difíceis. O salmista sempre glorificou a Deus. Por quê? Porque ele sabia da paz, do príncipe da paz, que está só em Deus. O salmista Davi, no Salmo 34, de 14 a 22, ele, de forma inspirada por Deus, ele salmoteia, ele canta essa paz. Ele diz assim no Salmo 34, de 14 a 22, afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam,
o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Ele explana de forma brilhante, inspirada por Deus, e aqui tem um salmo, tem um versículo que é messiânico, que está falando dos ossos quebrados em Jesus Cristo lá na frente. Ele está falando que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Nós precisamos ter esta convicção daquele que é o príncipe da paz, que direciona as nossas vidas. Não há barreira, não há circunstâncias que vai impedir de nós termos a paz que excede todo entendimento, que só vem por meio de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos vivenciar esta paz também de outra forma. Essa paz que Deus nos concede em nossos corações é uma paz que excede todo entendimento, mas é uma paz também que nós temos que ter com os outros. É uma paz na vertical e é uma paz na horizontal. É uma paz que o mundo não quer. Essa paz também se infiltra em nossos relacionamentos, como está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz. O que geralmente nós nos esquecemos é que é difícil os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos com pessoas que divergem da nossa fé, mas nós precisamos desta paz que Jesus nos concede para transbordar sobre estas vidas. Transbordar na vida do cônjuge, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, que precisarão de sacrifício e paciência para estar em paz. O perdão sempre deve ser oferecido. Deus nos concedeu o perdão, para que nós tenhamos paz entre nós, irmãos em Cristo Jesus Cristo. Para nós, irmãos, direcionados pelo príncipe da paz, nós precisamos oferecer o que nós recebemos: perdão. É impossível viver em paz aonde não há perdão. É impossível ter um relacionamento matrimonial aonde os dois se fizeram uma só carne, aonde não há perdão. É difícil um relacionamento interpessoal de filhos, pais e filhos, aonde Jesus reina, o príncipe da paz reina, se não houver paz entre os pais e entre os filhos. É difícil a igreja de Cristo frutificar de forma abundante, se nós não tivermos paz no nosso meio. Porque vivenciar na unidade não significa não haver divergências. Vivenciar um relacionamento a dois não significa que não há divergências. Vivenciar um relacionamento pais e filhos não significa que não haverá divergência. Mas para aqueles que são direcionados pelo príncipe da paz, tem um só foco na vida: buscar a paz entre todos e todos os relacionamentos. Não adianta dizermos que somos guiados pelo príncipe da paz e vivermos em contendas, em brigas, em discórdias nos relacionamentos matrimoniais. Há necessidade de paz, porque somos governados pelo príncipe da paz.
Precisamos nos render ao Príncipe da Paz. Ainda vivemos em um mundo dedicado ao serviço da obra maligna. E a paz com alguns do mundo é difícil, se não às vezes impossível. Mas há necessidade, como em Romanos 12, 18, que nos ensina, se possível, na medida em que isso dependa de você, viva pacificamente com todos. Amados, nunca se vinguem, mas deixem para a ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Jamais faça justiça com as suas próprias mãos, porque quem reina nas nossas vidas como cristãos é o Príncipe da Paz. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não retribua com ira, porque aquilo, como eu falei na introdução, só há um poder destruidor nesse mundo irado. Irado não no sentido pejorativo, no sentido pejorativo, não no sentido figurado, que os jovens falam irado, né? Está bombando e tal. Irado significa que Deus é a nossa justiça em todos os momentos. É Deus que nos conduz, é Deus que nos direciona. É o Príncipe da Paz que é a nossa justiça. E esse maior poder sobre a ira é um poder que Jesus nos ensinou desde o seu nascimento. É o poder que Jesus nos ensinou desde a criação do mundo. É o poder que jamais passará e será vivido eternamente. É o poder do amor. Tudo passará, mas o amor jamais passará. Você quer combater a ira diante do mundo e dos seus relacionamentos que são difíceis e às vezes são impossíveis nesse mundo? Pague o mal com amor. Pague a ira com amor. Pague a discórdia com amor. Pague qualquer clima ruim de relacionamento com amor. Sabe por quê? Quem ama, primeiro precisa ser humilde, para reconhecer as suas limitações. Reconhecendo as suas limitações, ele vai compreender as limitações do próximo. E ele não vai pagar com ira, ele não vai pagar com discórdia, ele não vai pagar com contenda. Em qualquer relacionamento, ele vai pagar com amor, diminuindo o orgulho e prevalecendo a humildade, diminuindo a ira e pagando com amor. É isso que Jesus nos ensinou. O Príncipe da Paz está acima de todos os reis da terra. E nós somos os destinatários desta grandiosidade ao qual nós servimos, que é o Príncipe da Paz, que direciona as nossas vidas. Muitas coisas nós precisamos repensar nas nossas vidas. Muitas coisas. Primeiro, o poder de Deus continua operando nos nossos dias, nas nossas vidas, na igreja de hoje. Ele rege a sua igreja com mãos poderosas. Ele cuida do seu povo com mãos poderosas. Ele nos guarda com mãos poderosas. Ele traz segurança, confiança aos nossos corações em meio
as situações indesejáveis da vida. Ele é um Deus poderoso, Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Por isso, nós podemos até ficar abatidos. Nós podemos até ficar tristes, deprimidos. Mas não esqueça que o príncipe da paz é que rege as nossas vidas. Não se esqueça que Ele trouxe paz à nossa alma, ao nosso interior. Porque nós éramos inimigos de Deus quando não tínhamos Jesus Cristo em nossos corações. Não se esqueça de que Ele é e sempre será o príncipe da paz em relação ao cotidiano da nossa vida. Aqueles que são os filhos, discípulos do príncipe da paz, disseminam paz. Muito mais do que usar palavras, precisamos conhecer mais de perto o príncipe da paz. Precisamos viver de forma intensa nas nossas vidas, porque às vezes fica uma coisa tão lúdica, abstrata, quando nós falamos assim: olha, você precisa viver com mais intensidade Jesus na sua vida. Você tem que não aquietar, mas confiar. Mesmo triste, confia que Deus está conduzindo o barco. Mesmo em circunstâncias tão adversas no relacionamento, confie que o príncipe da paz está conduzindo. Tenha essa convicção. Nós somos movidos pela fé em Jesus Cristo, o príncipe da paz, o detentor de todo o poder nos céus e na terra. Nós precisamos viver isso nas nossas vidas, de forma coerente com a nossa fé. Não adianta vivermos murmurando, não adianta vivermos cabisbaixos, sim, entristecidos, sim, mas por dentro vem algo que o mundo não tem e que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus, que testifica que o príncipe da paz rege as nossas vidas. É Ele que nos conduz nos vales da vida, da morte. É Ele que nos conduz nos percursos e nos percalços tão difíceis que essa vida nos impõe. Mas Ele nos conduz a vales e pastos verdejantes, como no Salmo 23. Creia, simplesmente creia e confie que Deus está conduzindo as nossas vidas em todas as circunstâncias. Tenha paz no seu coração em meio à adversidade, confiando que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, eternamente é o príncipe da paz. Creia, tenha fé. Coloque os joelhos no chão. Deus continua falando com o seu povo. Deus continua respondendo às orações do seu povo. Deus continua operando maravilhas no meio do seu povo. Deus continua operando na igreja dele para que o reino seja expandido. De forma equilibrada. Mas no mover e no poder do Espírito Santo de Deus que move a vida, as nossas vidas. Ele veio para nos iluminar, para nos levar a caminharmos pela paz que excede todo entendimento. Só Ele pode conceder essa paz. Sabe aquele paciente em estado terminal, cristão no hospital? Às vezes ele até sabe que vai morrer, mas ele tem paz, porque ele sabe para onde vai. Não tem como fugir da morte, mas nós temos a convicção de que Jesus tem a chave da morte nas tuas mãos, e assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele e morar eternamente no céu,
com o príncipe da paz e desfrutarmos da plenitude da paz no céu. Creia. Não temas. Deus está contigo e direcionando a tua vida. Não seja dominado pelas circunstâncias. Porque, como diria aquele corinho bem antigo, e eu na minha imensa grandiosidade como cantor, que diz assim: Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom. A paz do Senhor, a paz. Viva essa paz que excede o entendimento, de forma intensa na sua vida. Deus continua cuidando das nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pelas nossas imperfeições e pelas nossas fraquezas, que em muitas circunstâncias da vida, Senhor, que são indesejáveis ao nosso ver, nós murmuramos, questionamos. E deixamos de ser agradecidos, como a Tua palavra nos ensina que nós devemos ser agradecidos ao Senhor em todo o tempo. De que o Senhor nos resgatou do império das trevas para o reino da Tua luz. Hoje nós temos o privilégio de não sermos mais atormentados pelas trevas, mas de sermos regidos pelo príncipe da paz. Essa paz que nos foi concedida, porque agora o Senhor já não é mais nosso inimigo, mas somos chamados amigos de Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Essa paz que a psicologia, a psiquiatria nos ajuda em tantas vezes, os remédios nos ajudam em tantas vezes, mas essa paz que o Teu Santo Espírito gera em nossas vidas, ela é indescritível nas circunstâncias indesejáveis da vida, onde as pessoas que não têm a Jesus Cristo nos seus corações, não têm esse privilégio de desfrutar. Essa paz que o Senhor requer de todos nós que somos os seus discípulos, de que nós vivenciemos essa paz com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os filhos, pai com filhos, filhos com os pais. As diferenças sempre existirão, Senhor. Mas quando os nossos joelhos se dobram de pais, de filhos, de irmãos em Cristo Jesus, todos nós nos prostramos diante do mesmo Rei. Aleluia! O Rei nasceu, o Príncipe da Paz, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Todo o nosso joelho, quando se dobra, exalta e louva o Senhor, declarando o Teu senhorio. Por isso nos ajude a crescermos, a amadurecermos como Teus filhos e a alcançarmos muitos outros para o Teu reino. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.